Olá, eu sou o professor Tiago, de língua portuguesa. Nessa aula vamos aprender então sobre coesão e coerência textual. Coesão e coerência são conceitos relacionados aos elementos linguísticos e à construção de sentido do texto, respectivamente. Coesão e coerência são essenciais para a compreensão de um texto por parte dos leitores. A coesão faz referências aos mecanismos de ligação entre os elementos linguísticos de um texto, enquanto a coerência está relacionada à construção de sentido do texto por meio de mecanismos linguísticos e de mecanismos extralinguísticos. A coesão pode ser referencial ou sequencial. Já a coerência depende de alguns fatores, tais como elementos linguísticos, conhecimentos de mundo, conhecimentos partilhado, inferências, contexto, informatividade, focalização, intertextualidade, intencionabilidade e aceitabilidade. No mais, os princípios da coerência são a não contradição, a não tautologia e a relevância. Vamos definir então o conceito de coesão textual. A coesão textual está relacionada à conexão entre os elementos de um texto, de forma a contribuir para a coerência textual. Portanto, os elementos textuais devem estar conectados, ou seja, coesos. Isso faz com que o texto faça sentido, permitindo a compreensão por parte de quem o lê. O significado de coesão está relacionado com mecanismos linguísticos do texto, responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. A coesão, ela cria relações entre as partes do texto, de modo a guiar o leitor relativamente a uma sequência de fatos. Uma mensagem coesa, ela apresenta ligações harmoniosas entre as partes do texto. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização de palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e pode ocorrer por meio de palavras chamadas de conectivos. Os mecanismos de coesão são a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. As referências. Utiliza-se de outros elementos, pronomes pessoais, demonstrativos e comparações, justamente para evitar as repetições. As referências pessoais, a utilização de pronomes pessoais e possessivos. Referência demonstrativa, a utilização de pronomes demonstrativos e os advérbios. E a referência comparativa utiliza das comparações através das semelhanças. Na substituição, se substitui um elemento nominal, verbal ou frasal por outro. É uma forma, então, de evitar as repetições. Então, na coesão, a repetição ela não é permitida. Observe-se que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. O que é uma elipse? É um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, que pode ser omitido através da elipse. A conjunção, ela liga as orações estabelecendo relação entre elas. Coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical. São elas os sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. E agora vamos definir, então, o que é coerência textual. Ela se refere ao sentido de um texto. Contudo, a coerência de um texto depende não só dos elementos linguísticos, responsáveis pela coesão textual, mas também do contexto. A coerência textual está associada ao sentido de um texto. Ela depende, então, dos mecanismos linguísticos relacionados à coesão textual e de mecanismos extralinguísticos ou contextuais. A coerência textual, então, ela está relacionada ao sentido de um texto verbal ou não verbal. Ela pode ser sintática, semântica, temática, pragmática, estilística ou genérica. A coerência textual
Ela se refere, então, ao sentido de um texto, podendo ser sintática, com as relações estruturais, semântica, com as relações de sentido, temática, dando continuidade do assunto, pragmática, sendo contextual, estilística, uso da variedade linguística adequada, e genérica, uso do gênero textual apropriado. Assim, ela não depende só dos elementos coesivos do texto, mas também da realidade extralinguística. Os tipos, então, de coerência textual. A coerência sintática está relacionada à coesão entre os elementos de um texto. A coerência semântica, esse tipo de coerência tem a ver com as relações de sentido entre termos ou expressões de um texto. A coerência temática, então, quando não há desvio do tema. A coerência pragmática está relacionada à situação, ao contexto extralinguístico. E a coerência estilística ocorre quando a variedade linguística está de acordo com a situação comunicativa. Os fatores, então, de coerência textual. Os elementos linguísticos, que possibilitam a coesão textual. Conhecimento de mundo, que é o conhecimento que a gente adquire durante a nossa vida. Conhecimento partilhado entre enunciador e enunciatário. O receptor do texto possui conhecimentos acerca do tema tratado pelo enunciador. Ambos compartilham esses conhecimentos pelo mundo. As inferências, que são os elementos não evidenciados no texto, mas que o receptor pode inferir, ou seja, deduzir. Contexto ou situação, que é o contexto de produção ou de leitura do texto, de quem produz ou lê, quando e aonde. A informatividade, que é o nível de informação presente no texto, que vai desde uma informação óbvia até algo mais complexo. A focalização, que tem a ver com a temática do texto e a perspectiva acerca do tema. A intertextualidade, que é a relação entre diversos textos, de maneira conhecer esses textos permite uma melhor compreensão do tema focalizado. A intencionalidade para o autor escrever o texto, que vai determinar como ele vai escrever, ou seja, para quem ele escreve esse texto. E a aceitabilidade, que é a recepção do destinatário da mensagem que pode ou não corresponder à intencionalidade do emissor. Resumo, então, sobre coesão e coerência. A coesão textual diz respeito à articulação entre elementos de um texto. A coesão textual pode ser referencial ou sequencial. A coerência textual diz respeito à construção de sentido de um texto. São fatores, então, da coerência textual: os elementos linguísticos, conhecimentos de mundo, conhecimento partilhado, as inferências, contexto, informatividade, focalização, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade. E a não contradição, a não tautologia, a relevância são princípios da coerência textual. Diferenças entre coesão e coerência. A coesão se refere à ligação ou à relação entre os elementos linguísticos ou internos de um texto. Essa é uma das responsáveis pela coerência, ou seja, pela construção do sentido de um texto. A coesão, portanto, é linguística. Já a coerência, ela é obtida tanto por meio de recursos linguísticos quanto de recursos extralinguísticos, como contextos, conhecimento de mundo e etc. Contextualizando, coesão e coerência são dois conceitos muito importantes da linguagem que se relacionam com a clareza e a compreensão de um texto. Coesão se refere a um tipo de relação que as palavras, os termos e as frases de um texto estabelecem entre si para construir uma continuidade lógica e harmônica. É um tipo de ligação que confere unidade e estrutura linguística do texto, tornando mais claro, organizado e fácil de compreender, de fácil compreensão. A coerência se refere à harmonia de sentido presente no texto, ou seja, se as informações vão estar organizadas de forma lógica, com as ideias interligadas e adequadas ao contexto, de modo que o texto tenha sentido e possa ser, claro, compreendido pelo leitor. A coerência e a coesão
são questões fundamentais para a qualidade de um texto. Uma boa coesão estabelece uma ligação coerente entre as frases, os parágrafos e as ideias, enquanto a coerência torna o texto mais claro e perceptível, fazendo transmitir de forma eficaz as informações desejadas. Portanto, para a gente produzir textos claros e bem estruturados, é preciso prestar atenção à coesão, que ajuda a dar continuidade e coesão ao texto, e à coerência, que assegura a harmonia e lógica das informações apresentadas. Então, essa foi a nossa aula sobre coesão e coerência. Espero ter ajudado e até a próxima oportunidade. Tchau!